Quem resistiu contou. Aqui você encontra histórias reais de gente que passou pelo mais difícil e tem algo a ensinar. Mesa de canto, café quase vazio, som de louça ao fundo. Eduardo, 34 anos, ouviu pela 30ª vez a mesma frase, dita de formas diferentes ao longo de 12 anos. Você é incrível, mas não é isso que eu sinto. Ele agradeceu, sorriu, pagou a conta. No banheiro, tira do bolso uma moeda de R$ 1, gasta nas bordas e segura sobre a lixeira. Esta é uma história real, com nome e detalhes fictícios. Aos 22 anos, no dia em que perdeu a primeira namorada da faculdade, o irmão mais velho jogou a moeda no ar e disse: Cara, você fala, coroa. Você espera a próxima chance. Era piada. Eduardo levou a sério. Na sétima tentativa, aos 26, treinou a frase no espelho por 3 dias antes de convidar uma colega de trabalho para sair. E recebeu um "vamos ficar só no profissional?" Educado, mas definitivo. No 19º ano de vida adulta, aos 31, contou para o melhor amigo que já tinha perdido as contas, só sabia que era mais de 20, e o amigo perguntou: Você já parou para pensar que talvez o problema não seja ouvir não? Eduardo mudou de assunto. E agora, aos 34, na 30ª vez, segurando a moeda sobre a lixeira do banheiro do café, ele percebe que passou 12 anos perguntando para uma moeda uma coisa que só ele podia responder. Ele não joga a moeda fora, guarda de volta no bolso, mas dessa vez sem intenção de usá-la de novo. Nos meses seguintes, para ensaiar frases no espelho, ou para escolher o que dizer baseado no que imagina que a pessoa quer ouvir. 4 meses depois, numa fila de biblioteca, puxou um assunto sobre um livro que a mulher à frente segurava. Sem pensar, encarou coroa, sem discurso pronto. Ela ri, comenta o livro de volta. Não é uma declaração de amor, é só um café marcado para sexta-feira. Mas é o primeiro sim que Eduardo ouve depois de 12 anos perguntando errado. Talvez o sim nunca tenha demorado tanto para chegar. Talvez Eduardo é que tenha demorado 11 anos para parar de perguntar para uma moeda o que só a coragem podia responder. No aniversário de 8 anos do sobrinho, Eduardo tira a moeda do bolso pela última vez e entrega de presente. Guarda essa aqui, mas não deixe ela decidir por você. Agora vamos fazer uma pequena análise sobre essa história e o que ela revela. O que o Eduardo viveu tem nome: sensibilidade à rejeição. Quando o medo de ouvir não começa a moldar antecipadamente cada palavra e cada gesto, a pessoa para de se apresentar como é e passa a se apresentar numa versão editada, calculada para agradar antes mesmo de abrir a boca. E aqui mora o padrão mais traiçoeiro. A moeda não era sorte, era terceirização de decisão. Toda vez que você coloca alguém para assumir a sua responsabilidade de fazer uma escolha, você cria um ritual, um sinal de alerta, uma senha externa para não precisar sentir o peso sozinho. Isso não é superstição, viu? É um mecanismo de proteção emocional disfarçado de hábito bobo. E isso não nasce do nada. Vivemos numa cultura que trata a rejeição como fracasso pessoal, quando na maioria das vezes é só incompatibilidade. Duas pessoas, direções diferentes, que não há culpa de ninguém. Só que ninguém ensina isso. A gente aprende a temer o não antes de aprender a conviver com ele. Deixa aqui nos comentários quantas vezes você já colocou uma decisão importante da sua vida na mão de um sinal ou na mão de alguém. Uma moeda, uma superstição, se acontecer isso eu faço aquilo, só para não ter que decidir sozinho. Quantas vezes você já fez isso? Porque no fundo a pergunta que fica é maior que a moeda do Eduardo. Quantas das nossas escolhas colocamos na mão de rituais, do acaso, de sinais do universo, só para não assumir a responsabilidade de decidir e com ela o risco de errar e também assumir as consequências, sejam elas boas ou ruins.
E o que muda quando alguém para de perguntar para fora e passa a perguntar para dentro não é o resultado, é quem a pessoa se torna no processo. Ele não ouviu sim na fila da biblioteca porque finalmente teve sorte. Ele ouviu sim pela primeira vez em 12 anos, porque apareceu inteiro, sem editar e sem calcular. A moeda não decidia mais nada, porque ele já tinha decidido primeiro. Histórias como a de Eduardo se repetem todos os dias, com nomes diferentes. Se inscreve aqui para não perder a próxima. Toda terça e sexta tem gente aqui que resistiu e tem algo para te ensinar. Se essa história te lembrou de algo que você viveu, manda pra gente. Quem resistiu contou, @gmail.com. Sua história pode virar o próximo vídeo.